Meu nome é Miguel Ângelo Porta Nicoleles, eu nasci aqui em São Paulo, estudei aqui em Moema, no Colégio Napoleão de Carvalho Freire, um grupo escolar, até o final do que era naquela época o ensino elementar, né? Depois fui para o Colégio Bandeirantes, fiz o ensino médio no Colégio Bandeirantes e depois entrei na Faculdade de Medicina da USP, na Universidade de São Paulo, onde eu cursei toda a graduação. Logo a seguir virei professor da Faculdade de Medicina, logo 2 anos depois de me formar, porque ao me formar eu optei por fazer o meu doutorado. Bom, eu venho de uma família de ou escritores ou colecionadores de livros, né, ou leitores, né? Então minha primeira experiência com a biblioteca, sem dúvida nenhuma, começou na casa da minha avó, que era uma professora de formação, nunca exerceu a profissão, trabalhou em outras áreas, mas tinha uma biblioteca, né, no segundo andar da casa dela, que era espetacular, e curiosamente ela era uma estudiosa do Primeiro Império, né? Então ela lia muito sobre a literatura de Dom Pedro I e toda a história do Primeiro Império, né? E ela tinha livros, assim, alguns raros, né, de história do Brasil. E a minha primeira lembrança de livros é exatamente essa, é um sofá que ela tinha, né, numa sala desse tamanho, um pouquinho maior, com livros em todos os cantos, em pilhas, onde tivesse espaço embaixo da mesa, né, e esse divã, que era onde eu passei bons, talvez os melhores períodos da minha infância, né, ou jogando bola na rua, ou lendo na biblioteca da minha avó. Então esse foi o começo. Minha mãe é escritora. Então, naquela época, nos anos 60, ela estava começando a escrever. Então, eu tive contato através dela com grandes escritores brasileiros na época, né? Que ninguém... na época, algumas delas, principalmente as mulheres, ninguém conhecia tão bem, né? Mas eu tive a oportunidade, através da minha mãe, de ir em noites de autógrafo, tardes de autógrafo, reuniões de escritores. E isso foi muito importante na minha formação intelectual, né? Eu me lembro, assim, pensando assim de sopetão, lendo Incidente em Antares do Érico Veríssimo, que foi um grande choque, né, para mim, né, porque para mim até aquele instante a literatura era uma coisa muito linear, né, contava-se uma história real, com fatos e personagens que eram semelhantes às pessoas que eu encontrava na rua, né. Então, de repente, numa sequência de alguns meses, eu li o Incidente em Antares, que é coisa completamente chocante, né? E o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que foi também um grande... E comecei a me interessar por realismo mágico e literatura bem diferente, né? E muito cedo eu comecei a ler livros, né? Porque uma coisa que era muito importante na casa da minha avó era que você podia ler o que fosse, né? Não havia nenhum livro que estava proibido. Na geração da minha mãe já era bem diferente, né? Ela teve que ler livros escondidos no meio dos gibis dela, né? Ou gibis escondidos no meio dos livros oficiais da escola de freira dela, onde ela foi, né? E curiosamente ela estudou em escola religiosa e ela provavelmente leu mais livros proibidos dentro da escola religiosa do que qualquer criança estudando fora, né? E o pai dela também, o meu avô, que eu não cheguei a conhecer, era também um intelectual, lia muito, trazia muitos livros para casa. Então a nossa convivência com livros sempre foi muito íntima, né? Da família toda. Eu entrei na USP no final da ditadura militar, né, no período da transição do 79, né, era um período onde a tal abertura nunca abria, né, havia a transição para o general Figueiredo, né, que foi o último presidente, né, da ditadura. E para quem tinha 18 anos, eu estava até lendo alguns livros essa semana aqui que saíram recentemente no Brasil, lembrando, né, que se eu tivesse 10 anos a menos, 5 anos a menos, eu teria sérios problemas na minha vida, né? Eu encontrei pessoas espetaculares, né, professores, mesmo pessoas que não são conhecidas hoje, mas que foram instrumentais na minha carreira e na minha formação científica, né? O professor César Timaria é o exemplo maior que eu sempre falo, né? Mas não é o único. Vários professores meus o professor Juarez Aranha, que faleceu muito jovem, que também foi outro professor de fisiologia, perdão, no meu primeiro ano da faculdade, primeiro e segundo, que me ajudou demais a decidir que eu queria fazer alguma coisa
e do ponto de vista intelectual também, né? E a vivência na graduação da USP, naquele momento do Brasil, foi espetacular. Foi talvez mais importante do que as aulas que eu tinha. Eu nunca gostei de aula, eu sempre gostei de estudar por mim mesmo, né? Independente se você quer ser médico ou não. Aliás, é até mais divertido se você não quer ser médico, porque é uma coisa fascinante, né? Você construir durante esses 5, 6 anos um raciocínio integral do que o ser humano é, né? De como funciona e tal. E o hospital também, eu gostava muito da emergência. Se eu não tivesse feito doutorado, eu teria feito uma carreira em emergência, né? Em UTI, porque eu gostava da necessidade de improvisar a cada instante, né? De você não ter rotina. Eu nunca conseguiria ser médico de consultório, porque eu ia durar um dia, né? Mas a emergência era uma coisa muito atraente para mim, no sentido de você ter que continuamente estar no topo da sua habilidade, né? Motora, mental, dedutiva, né? Era uma coisa muito atraente, né? Mas eu, evidentemente, já senti lá o que hoje para mim é categórico na minha mente, que o modelo de educação que a gente usa, discursivo, impositivo, morreu, né? Mais ainda agora, né? Antigamente a gente ainda se conformava em passar o dia inteiro sentado, anotando, ouvindo, e os professores, os bons professores queriam que a gente perguntasse, né? Então, mas a maioria dos professores não queria que a gente abrisse a boca, que a gente só simplesmente recebesse e 10 dias, 20 dias depois regurgitasse na prova, né? Que é um modelo que ainda perdura na maioria das universidades do mundo, né? Inclusive aqui. Mas ali eu fui descobrindo, e eu acredito isso ao que eu tive na minha infância, né? O prazer de aprender suplantava qualquer coisa, né? Então, você pegar um livro não interessa o tópico, mas... E, curiosamente, eu fui encontrar na minha universidade, onde eu trabalho há 20 anos agora, a Duke, um dos autores de um dos livros-textos de cirurgia geral, né? Que é o professor Sapston, que eu estudei na USP, né? E foi a coisa mais chocante do mundo. Depois eram 2 volumes desse tamanho, depois de você ler o livro inteiro, você virar colega né? Sentar do lado do cara, né? Que na sua juventude era um herói, né? E ele não era nem não tão simpático quanto eu imaginei que ele seria, né? Geralmente acontece assim, né? Então, eu tenho muito... É o que eu sempre falo, tem certas instituições do mundo que, a hora que me chamarem, eu apareço, né? O meu colégio primário, o Bandeirantes, a USP, porque eu tenho uma gratidão muito grande pelo que eu recebi, né? Dessas instituições, né? Acho que eu sempre falo para os meus filhos, tem 3 atribuições que, se você tiver, o resto vem por encomenda, né? Que é ler, escrever e falar, né? Se a gente ensinasse o algoritmo para isso, o resto, né? Porque nesses 3 estão todas as habilidades básicas do ser humano estão contidas nessas artes aqui, né? Se você tiver maestria nas 3, o resto é conteúdo, né? É mais fácil. E eu já tinha, durante 2 anos e meio, quase 3, sido professor da medicina, né, de uma disciplina nova, que na época foi um choque na medicina, que chamava informática médica, que era levar para os alunos de medicina o aprendizado de ciência da computação, coisas que hoje são triviais, mas na época eram chocantes, né, para um aluno fazer gráfico no computador, ou aprender o processador de texto, enfim, ganhar alguma proficiência em métodos quantitativos, né, e também de uso de computador, que era a grande sensação. A USP recebeu, naquela época, uma doação de computadores e a medicina ganhou uns 30 ou 40 computadores que nós pusemos num anfiteatro e criamos um espaço onde os alunos podiam não só ter aula, mas vir fora do horário para, né, praticar e fazer iniciação científica. Então, nos meus 2 anos e pouco de USP como professor, foi o que né, foi a experiência que eu tive, que foi muito, muito interessante para o resto da minha carreira, né? Que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi que o que eu estava usando lá era o Fusca do Fusca, né? Comparado ao que tinha disponível no laboratório para onde eu fui, mas de qualquer maneira eu tinha adquirido suficiente experiência consertando, remendando e programando, né, o Fusca para poder pelo menos ter a esperança de aprender o que eu aprendi depois, né? Eu vivia na biblioteca da faculdade, né?
que era uma biblioteca pequena, mas era muito gostosa, eu gostava muito da Faculdade de Medicina, eu digo, né? E quando eu fui para os Estados Unidos, que me deram um cartãozinho para gastar o que eu quisesse, né? Porque antigamente, na era pré-med line, né? Você tinha que ir na biblioteca, né? Então, na universidade que eu fui na Filadélfia, eu também frequentei, era uma universidade pequena, basicamente uma faculdade de medicina experimental, né? Com pesquisa, muita pesquisa. Mas quando eu fui para Duke, de repente eu me vi perdido numa das maiores bibliotecas dos Estados Unidos, né? Que é a Perkins, né? Que é a nossa biblioteca da graduação, né? E a biblioteca da medicina. Só que eu vi a transição, né, quando começaram a entrar os jornais online, os livros, né, começaram a ser eletrônicos, eu vi a transição das bibliotecas. Eu chegar para um aluno meu, é a história mais curiosa que eu tenho, que eu estava até pensando hoje de manhã. Um dia eu cheguei para uma aluna americana minha e falei, olha, eu precisava do trabalho de um fulano, ciclano aí. Eu falei, é de 1950 e poucos, tal, né? Ela foi, voltou, falou, não tem, não dá para achar, não está no Medline. Eu falei, não, mas é pré-Medline. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse cartãozinho aqui, tem que atravessar a rua, ir na biblioteca, achar a revista, fazer um xerox e trazer de volta. Porque ela nunca tinha feito isso. Ela nunca tinha saído do computador, né? Isso faz uns 10 anos, não é recente, não. E era uma aluna brilhante, mas eu testemunhei naquele instante, porque eu ainda, naquela época, eu ainda ia na universidade, por exemplo, na biblioteca, para pegar livros, não só, e não livros de ciência, de medicina, mas livros raros, que, né, você podia ler, por exemplo, a Universidade da Duke, a biblioteca da Duke, uma hora teve um problema de espaço gravíssimo, e eles resolveram leiloar livros. E muito pouca gente apareceu. E eles leiloaram uma edição da Enciclopédia Britânica, que é a 4ª ou 5ª edição do século XVIII, os 26 volumes. O Brasil não tinha um Acre, por exemplo. No mapa do Brasil falta o Acre ali. E eu sentado ali pensando que eu ia ter que gastar uma fortuna para comprar, né, isso aí. E nada, ninguém deu um lance. Aí o cara falou, bom, o lance mínimo é $1 por volume. Então eu tenho até hoje, são quase 30 volumes. Em bom estado, uma das primeiras edições da Enciclopédia Britânica, ninguém se interessou. E aí eu cheguei à conclusão que tinha realmente mudado, né? Mudado dramaticamente. Então hoje eu frequento a biblioteca digitalmente. Eu raramente vou lá, porque eu consigo baixar tudo o que eu quiser, né? E os meus alunos também raramente vão. Mas eu tenho saudade da época, inclusive uma vez por ano, em novembro, eu vou na Harvard dar um curso, 2 dias só. Eu dou uma aula num curso de graduação onde eu falo sobre a minha área de pesquisa e tal. E nesse dia eu vou com os alunos dos undergrads da Harvard na biblioteca, onde eles ainda vão. E são 300 metros, né, de mesas e livros, e a molecada está lá o dia inteiro, né? E eu realmente sinto saudade dessa época, né? Porque evidentemente estava todo mundo quieto, lendo, mas era um ambiente que me lembrava muito da minha infância, né? Da casa da minha avó, né? Onde você poderia realmente ter acesso a... Porque antes da internet, a única maneira de você realmente viajar pelo mundo era ou para o cinema ou o livro, né? E depois a televisão, mas... então a gente realmente usava os livros como uma forma de conhecer coisas que a gente nunca teria acesso, né? Na realidade, nós cartorizamos a produção científica, né? E nós pusemos algum economista em algum lugar lá em Brasília para decidir que ciência vai ser medida por número de papers dividido por número de professores, que nem uma fábrica, né? Então nós criamos um critério de produção que não necessariamente reflete qualidade, né? Quer dizer, é muito importante produzir, não há dúvida, né? Mas só você ter um número de papers produzidos, depende do qual é o impacto deles, o que eles vão mudar, e isso é difícil de mensurar. E isso deixa economistas desesperados, né? Porque eles querem mensurar tudo e colocar um número. Então essa é a produção científica nacional. E esses regimes de produção, eles são muito bons para certas áreas onde, né, quantas toneladas de grão o Brasil exportou, quantos aviões o Brasil fez, qual é o consumo de quilowatts, né, qual é a produção de energia. Mas para a ciência não funciona assim, infelizmente. Como é que você ia mensurar o índice H do Picasso?
né, é complicado. Qual é o índice H do Carlos Drummond de Andrade, né, ou do Jorge Amado? Né, quando o cara é bom, e ciência é arte, o cara é bom, né, e dá para você ver que o cara é bom. Né? Eu concebo ciência como arte. Eu classifico a produtividade, a produção científica como equivalente a uma expressão artística. Né? Claro, tem um método que todo mundo conhece, tem certas normas, é um pouco mais rígido como você expõe essa produção, como você divulga, né? Mas a ciência realmente de ponta, a ciência que faz diferença no mundo, é uma expressão artística. Os cientistas não gostam disso. A maioria dos cientistas reputa isso como, né, coisa de neurocientista, mas eu acredito piamente nisso. Porque as grandes ideias, as que realmente mudaram, né, é o que eu sempre falei num artigo que eu publiquei ou numa entrevista que eu dei alguns anos atrás. Quando nós pegamos a fórmula para ser professor 1A do CNPq e aplicamos na carreira do Einstein, ele não passou. Então, se um sistema de avaliação científica não põe o Einstein no topo da lista, não é o Einstein que tem problemas, né? É o sistema. Então o cara publicou 6, 7 trabalhos que mudaram a física, mudaram, né, a concepção do universo que nós temos. É bom, é suficiente para ser um A. Então esses ainda são os resquícios, na minha opinião, né, nós nos libertamos politicamente, economicamente, até culturalmente do período, né, da ditadura e do período anterior à ditadura. Nós ainda não nos libertamos cientificamente da visão aristocrática e visão elitista de se fazer ciência. Um dos trabalhos mais importantes que nós tivemos no nosso laboratório, em 2003, é um trabalho que tem quase 1000 citações hoje, nós mandamos para o primeiro jornal de conteúdo aberto, que foi o PLOS Biology, né? Foi no 2º ou 3º fascículo, e eu olhei ontem não, eu olhei alguns dias atrás, uns 4, 5, por curiosidade, eles estavam fazendo uma história do jornal, porque vai fazer 10 anos o jornal agora, né? E o nosso artigo é um artigo de neurobiologia, interface cérebro-máquina, foi um dos primeiros artigos em macaco, foi o primeiro artigo em macaco que teve uma repercussão mundial. Não, nós tivemos um antes, perdão, foi o 2º. Enfim, é o 11º mais citado artigo da história do jornal, em 10 anos. Os 10 primeiros títulos são em genética, biologia molecular, né, coisas que têm comunidades muito maiores. Né? E na época, eu tinha mandado esse trabalho para o Science, e o Science falou, não, acho que não vale. Eu falei, tá bom. Até hoje o editor do Science, quando me encontra comigo, o ex-editor, lembra do absurdo que ele cometeu, porque foi um trabalho que explodiu, né, saiu em todo o mundo e foi publicado no primeiro jornal de conteúdo aberto americano, que quebrou, ainda tem muitas dificuldades, mas quebrou o monopólio, né, das grandes revistas, que é uma grande indústria, né? E é uma indústria espetacular, porque a gente revê trabalhos para essas revistas de graça. Então eles não pagam revisores, que é uma consultoria de altíssimo nível, né? E eles fazem a gente pagar para publicar. Então nós pagamos pelo custo da publicação e ainda criamos, né, a mais-valia pelo nosso trabalho de graça como revisor. Né? E as revistas se transformam em revistas prestigiosas porque os melhores trabalhos vão para lá e porque o board dessas revistas são de cientistas conhecidos. E ninguém ganha nada para ser do board dessas revistas. Então, o NIH começou esse movimento de exigir que os trabalhos sejam disponibilizados na revista do NIH, né, no depósito digital. Né? Quem recebe dinheiro do governo americano hoje é mandatório, depois de, acho que 1 mês, o trabalho que você publicou em qualquer revista do mundo tem que ser aberto no NIH, né? E isso está mudando a dinâmica, né? E surgiram várias revistas agora digitais, né? Porque a desculpa de boas parte dos editores é não temos disponibilidade em papel, né? Porque é muito caro, tal, então nós temos que publicar só X% das revistas, né? Na realidade, eles foram muito espertos, né? Porque eles criaram um sistema onde a comunidade compete consigo mesma para tentar pôr um trabalho nessas revistas de grande prestígio, né? E isso criou uma indústria, um monopólio, onde só ganha quem está do outro lado, né? Então o movimento ele cresceu muito nesses últimos 10 anos. Eu participei de 2 projetos, no começo de um projeto, agora 5 anos atrás.
Mas não é fácil, porque a própria comunidade científica resiste porque ela se acostumou a associar o sucesso dela com onde ela publica e não o que ela publica. Mesmo nos Estados Unidos isso é muito difícil. Então, invariavelmente, a gente está em comitê de buscas ou comitê de revisões de projetos científicos e o cara fala, bom, mas quantos papers na Nature o cara tem? Ou quantos papers no Science? Isso é muito comum de ouvir, né? E a gente sempre tem que dizer, olha, não é só os papers no Science and Nature que contam, né? Novamente. Então, esses preconceitos, na realidade, eu acho que eles são todos frutos do fato que só muito recentemente, todos esses problemas econômicos da produção científica começaram a ser abertos, né? Então, as revistas ganharam muito dinheiro durante muito tempo. Eu tendo a ter minhas ideias das maneiras mais absurdas possíveis, né? Eu não sigo nenhum paradigma informal, né? Eu não gosto de reuniões, não gosto de perder tempo com aulas. Então eu gosto de me reunir com os meus alunos andando pelo campus ou no laboratório, no meio de um experimento. Enquanto o experimento está rolando, a gente discutir as ideias que estão surgindo, né? Eu não uso nenhum mecanismo formal. Eu acho que se a gente fez nesses 20 anos 20 reuniões do laboratório, talvez seja o máximo. Porque eu não acredito nesse tipo de coisa, né? As pessoas ficam intimidadas, outras não abrem a boca, outras falam coisas, mas não falam tudo. Se você está mais num ambiente mais informal, num grupo menor, geralmente é onde você sai as melhores ideias, né? Então, hoje em dia, como eu viajo muito, eu planejo experimentos no meio do avião, andando de bicicleta em algum lugar. Então, são coisas muito mais... Para mim, eu me sinto muito melhor. Eu aprendi isso um pouco na USP também, porque na época que eu fiz meu doutorado, você tinha muita dificuldade para ter acesso às revistas, né? Então, você tinha certas revistas que chegavam com um atraso enorme e certas revistas nunca chegavam. Então, eu aprendi a me virar e tentar, né? E tem um cara, um dia, nos Estados Unidos, já numa conferência, tem um físico que eu gosto muito, que é o Richard Feynman, né? E o Richard Feynman teve uma hora que ele falou... eu conheci um ex-aluno dele, né, que o Richard Feynman, quando ele entrava num assunto, ele entrava numa nova área, né, porque ele gostava de ficar mexendo em novas áreas. Então, a maioria das pessoas entra numa nova área, a primeira coisa que ela faz é ler toda a literatura daquela nova área. O Richard Feynman falava que ele não queria ler nada da área, porque ia contaminar a cabeça dele com ideias que não levaram a lugar nenhum. Então, ele queria entrar do nada na área. E ele queria examinar o problema de uma maneira sem bias, né, sem nenhum tipo de influência. E aí sim, depois que ele tivesse analisado o problema e tivesse criado as suas impressões, ele ia ver o que o resto do povo estava falando, né? E deu certo para ele, né? Funcionou razoavelmente bem para ele, né? Guardadas as devidas proporções, eu tendo a gostar dessa abordagem. Eu gosto e depois os estudos que nós fizemos, nós mesmos e outros laboratórios, sugerem mesmo que quando você lê alguma coisa e você está entrando numa nova área e você lê, o seu cérebro é influenciado definitivamente pelas opiniões que já existem, né? E você tende a mascarar o processo criativo, né? 90% do que eu faço no Brasil é dedicado a esse projeto, que foi uma tentativa de mostrar que a ciência tem um papel muito mais amplo do que a gente está acostumado a dedicar aqui no Brasil, né? Então, criar um projeto onde a ciência e o método científico fosse um grande agente de transformação social, onde as descobertas feitas no Instituto de Ponta de Neurociência, que é o que nós estabelecemos lá no Rio Grande do Norte, pudessem tanto guiar a confecção de novos currículos e novos processos de atendimento de saúde pública, né, como ser a base de no nosso caso em particular, um projeto educacional que começa no pré-natal das mães dos alunos. Ao oferecer condições de pré-natal ideais, essa criança vai nascer com o seu potencial intelectual máximo, ou ótimo pelo menos. E foi assim que nós criamos um centro de saúde materno-infantil, que hoje atende 12 mil, 13 mil consultas de pré-natal na periferia de Natal, onde era uma situação crítica, né? A mortalidade materna era uma das mais altas do país, né, durante a gestação. E começamos a criar, e fizemos durante os últimos 5 anos, 3 escolas
2 no Rio Grande do Norte e uma no sertão da Bahia, usando o método científico, como vocês veem aqui, como a grande estrutura pedagógica dessas escolas. Nessas escolas que são no turno oposto da escola pública, as crianças vêm aprender ciência fazendo ciência. Não existe aula teórica. De certa maneira, eu tentei copiar um pouco o processo que eu uso, né, de aprender, que é fazendo. Então nós pusemos essas crianças de 10 a 15 anos para testar um currículo durante esses 5 anos. O resultado foi explosivo, né? As crianças tiveram um crescimento, tanto na escola pública quanto individual, né, impressionante, a ponto do Ministério da Educação ter seguido essa experiência e agora está nos ajudando a implementar uma escola para toda a vida, que vai ser a conclusão dessa experiência. É uma escola que está sendo construída, vai ser concluída, a gente espera, no ano que vem, no campus do Cérebro, em Macaíba, na periferia de Natal, onde depois de acompanhar essas crianças no pré-natal, a criança já entra na escola no berçário. Então ela nasce na escola. E ela continua em tempo integral nessa escola de tempo integral para 3.000 crianças até o final do ensino médio. E aí nós vamos misturar nessa escola o currículo oficial do MEC, que é obrigatório, com tudo que nós aprendemos com essas quase 5.000 crianças que passaram pelas nossas escolas, né? De como a ciência pode ser um grande motivante, um grande componente lúdico no aprendizado. As crianças nas nossas escolas têm prazer em aprender. Elas não estão aprendendo para passar na prova, mesmo porque não tem prova. Eu gosto de dizer, né? Se você construir aeroporto, aparece Santos Dumont para decolar, entendeu? É óbvio. O talento humano nosso é cristalino, a gente vê em qualquer canto, né? Para sobreviver num país como o nosso, você tem que ser criativo, né? Senão você não dá conta de todas as dificuldades, né? E essas crianças são extremamente criativas. E elas tiveram um aeroporto para poder demonstrar a sua capacidade, né? Claro que você tem que oferecer as condições, né? O apoio pedagógico, o apoio técnico e também um lugar que se transforma para elas num refúgio, porque elas sabem que lá elas são bem-vindas, queridas, toda pergunta é aceita, não existe nenhuma pergunta que não seja respondida, mesmo que a resposta seja eu não sei, vamos descobrir nós dois qual é a resposta, né?